Olá, professores! Eu sou a tia Fatinha, pedagoga, psicopedagoga, e hoje nós vamos continuar falando sobre a história dentro da rotina da sala de aula, como geradora de projetos e de atividades que você vai trabalhar durante o ano com a sua turma. Antes da gente começar, eu quero pedir a você que dê um like aí para ajudar o canal. E depois, se você gostar, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Aperte o sininho que fica embaixo para que toda vez que eu colocar um vídeo, você seja notificado e você não vai perder nenhum vídeo. É importante que você coloque um like, que você comente, para que o YouTube entenda que esse vídeo é de relevância para professores como você e outros professores que estão chegando, que estão começando, que gostariam, que querem, que precisam de informações, de compartilhar as suas ideias. E eu tenho uma novidade. E essa novidade eu vou dar no final do vídeo para você. E é uma novidade boa para você que gosta de fazer coisas boas, lindas na sua sala e que gostaria muito que outras pessoas tivessem a oportunidade de ver a riqueza do seu trabalho. Mas no final do vídeo eu vou falar sobre isso. E esse vídeo agora é sobre a história como geradora de projetos e geradora de atividades que você vai trabalhar na sala de aula. Eu fiz as minhas anotações, como sempre, porque eu estou trabalhando fundamentada no livro da Luzia Bom Tempo, Alfabetização com Sucesso, que é um livro que eu indico para você. E ela fala que quando as crianças elas começam a comentar a história, comentar alguma parte da história, entre elas é uma boa dica, já é um bom feedback que você tem para que você possa continuar e ampliar essa vivência das crianças, essa experiência das crianças com relação à história. Quando você lê uma história e a criança interessa pelo livro, a criança interessa em manusear e ler a ilustração do livro, ela começa a conversar com um coleguinha sobre a história, começa a deduzir o que pode ter acontecido, o que seria, por que ela fez isso, não é? Oh, que bacana, você viu que ele venceu? Sempre eles fazem, as crianças fazem algum comentário de uma história quando ela gosta da história. E você vai aproveitar esse feedback que as crianças estão te dando de uma forma indireta e produzir atividades na sala de aula ou até mesmo fazer projetos. Por exemplo, o projeto Conhecendo os Alimentos, ele tem como fundamento o livro Camilão ou Comilão, e que pode ser introduzido também com outros livros que você pode usar como base para sugerir a atividade. Porque esse livro, Camilão ou Comilão, ele é um livro que vai falando de frutas, de legumes, e você vai apresentar através deles que fruta que é, o nome das frutas, não conhecem as frutas. Aproveite a história que está sendo contada, caso você conte antes, porque às vezes você pode fazer um projeto pensando na necessidade da turma e trazer um livro que vai responder essa necessidade também. Mas, tendo a história como geradora de atividades ou de projetos, você vai poder trabalhar várias atividades dentro dessa história. Isso sim. Por quê? A gente pode ter a história na sala de aula como um momento de deleite, como um momento de prazer. Simplesmente você lê a história, a princípio você pode também fazer isso, né? Lê a história e pronto, não fala mais nada, não comenta mais nada. Lógico, antes de ler, falar sobre o autor, apresentar o autor, o ilustrador, enfim. Mas depois do feedback que você vai ter com essas crianças, aí é que eu acho interessante, sim, você observar, porque a criança vai querer e vai estar manifestando as suas emoções através dessa história. Aí você vai poder fazer várias atividades através disso. A primeira que é reescrever a história, como por exemplo, desenhar a história livremente. Você pode pedir às crianças que desenhem. Ah, Fátima, mas eu já faço isso. Tá, você faz isso. Mas vamos pensar. Você pode pedir a criança para fazer esse desenho da história. Ela
Por exemplo, cada página, cada dia ela vai fazer uma parte da história, ou cada momento ela faz uma parte da história, ou você pode dividir em grupos, né? Cada mesinha faz a primeira parte da história. Então vocês vão fazer a primeira parte, a outra mesinha faz a segunda parte, a terceira mesinha faz a terceira parte. Ou cada criança faz a história completa, como com os desenhos, e depois você pode fazer até um álbumzinho de histórias que vocês leu durante o ano, colocar esses desenhos. Por exemplo, você leu hoje essa história, vamos supor, dormir fora de casa, essa história aqui hoje. Aí a criança desenha e guarda, você vai aguardando aqueles desenhos. E quem sabe você faz até um livrinho, faz uma noite de autógrafo ou uma tarde de autógrafo, não é? Convida os pais para virem, validar o trabalho da criança com relação aos livros que você tem ali dentro. Recontar a história com fantoches confeccionados pelas crianças. Eu acho interessante porque esse livro, ele vem com a linha toda construtivista. E a confecção de fantoches dentro da sala de aula, na linha construtivista, onde eu já trabalhei, também é muito interessante, porque você não leva nada pronto, você constrói com as crianças, certo? Então, se você constrói, por exemplo, um fantoche dentro da sala de aula, esse fantoche vai servir para várias histórias. No próprio desenho das crianças, você pode construir esse fantoche ou marionete. Então, recontar essa história por meio de fantoches construídos pelas crianças. Olha aí, um momento de sucata ou de artes, porque você pode fazer os fantoches com sucatas, ou você pode usar um material que você possa produzir, uma arte que representa esses personagens. E vai ficar super legal. Como fazer? Eu vou ter um vídeo que eu vou ensinar para vocês um trabalho de artes e o trabalho de sucata dentro de uma história. Depois vocês podem até me cobrar. Contar história com o uso de microfone, mas não é microfone, porque hoje em dia tem os microfones de brinquedo, né? Igual a minha neta tem um microfone, esses importados que a criança coloca a voz de várias formas, sai uma voz mais fininha, uma voz mais grave, uma voz mais suave. É interessante, para brincar na sala de aula de vez em quando, mas a proposta é você construir com as crianças um microfone. Constrói esse microfone e a criança vai contar a história usando esse microfone que vocês construíram de jornal, de copo, de papel, copo descartável, de qualquer, não importa. Importa que você construa dentro da sala de aula com as crianças esse microfone. As crianças não constroem mais brinquedos para elas brincarem, porque já vem tudo pronto. Por isso que eu estou te falando, às vezes traz o microfone pronto. Vamos construir um com eles? É uma atividade que você vai utilizar na sala de aula. Cada criança fazendo seu microfone por exemplo, de rolinho de papel higiênico. É uma atividade bacana e as crianças vão poder não só fazer a história, recontar a história, como até mesmo levar para casa, depois brincar e contar outras histórias, cantar, fazer uma câmara para que seja como um estúdio. É uma coisa que eu acho interessante, que eu já fiz, inclusive tem um videozinho que fala, mostra as crianças com a câmera. Gente, vocês devem até lembrar uma matéria que saiu no Fantástico de uma menina que queria ser como a Glória Maria. O menininho usava uma câmera de papelão e ela um microfone de papel. Gente, olha a criatividade, olha a riqueza. Isso aí não tem preço. Fazer uma câmera com as crianças para que elas possam apresentar o teatrinho ou fazer um teatro com a própria história. Fora as atividades e fora algumas atividades extras que você pode incluir dentro da sua rotina. Não é? Olha, porque você trabalha, vai ler história dentro da rotina da sala de aula. Você precisa ter uma atividade, depois você vai ter atividade linkada com a história. Você vai fazer um trabalho de arte linkado com a escola. Toda atividade que você for fazer vai ser com essa história ou com uma das histórias. E olha a riqueza que você tem na sala de aula, de conteúdo que você pode explorar. Você vai trabalhar, por exemplo, um conteúdo que vai levar conceitos matemáticos, né? Que inclui cores, em cima e baixo, alto, médio, baixo, longe, perto.
todos eles você pode incluir esses conteúdos. Inclusive, no projeto Conhecendo os Alimentos, tem atividades que podem te ajudar. Outra atividade é o uso da tecnologia. Nós também, apesar da gente querer construir, da gente fazer, né, uma televisão, que é uma TV de papelão que você pode usar, fazer dentro da sua sala de aula. Eu vou ver se eu acho uma foto que eu fiz uma vez na minha sala, que foi o maior sucesso. As crianças ficavam lá dentro com o microfone de papel, falando, contando a história ou lendo um poema. O que eu levava para a sala de aula, eles faziam dentro daquela TV. Mas, além de você fazer isso, nós temos a tecnologia, que é o nosso, não só companheiro, como também que atrapalha um pouco, que é o celular. Então, você pode gravar as crianças apresentando a história com os instrumentos que elas construíram. Gravar as crianças representando como se fosse também um teatro, né? E gravar as crianças fazendo a história, depois elas vão poder... Você vai poder gravar as crianças representando essa história e depois você pode marcar uma sessão das crianças assistindo a apresentação delas, a representação delas através da TV que você tem aí na sua escola. Ah, Fátima, mas eu não tenho TV na minha escola, mas você tem um computador que pode ser levado para a sala de aula ou leva para a secretaria. Hoje em dia, dificilmente uma escola que não tenha um TV ou um computador ou um notebook para você levar e as crianças a se assistirem. Elas vão se sentir maravilhosas se vendo na telinha. Também é uma outra sugestão. Outra coisa é realizar dramatizações com as crianças que elas poderão apresentar para outras turmas. Dramatizar aquela história fatal. Ah, mas aí não dá tempo, é tanta coisa para fazer. Gente, eu estou dando sugestões de coisas que vocês possam fazer. Isso aí você vai colocar dentro de um planejamento. Você vai planejar o que você vai fazer com essa história, né? Se você percebeu que as crianças te deu feedback, aí sim que você vai criando, né? Você vai planejando a sua aula e não precisa incluir tudo. Você vai fazendo atividades que você acha que contemplam a realidade da sua turma. Não é para fazer tudo, eu estou dando sugestões apenas, dando ideias. E você vai colocar aquilo que for melhor para a sua turma, melhor para você e melhor para eles, não é? Então, você pode agendar um dia, por exemplo, da semana, para apresentar para sua turma, apresentar uma dramatização ou um teatro, não é? Dar aquela história, apresentar um teatro daquela história que você apresentou, que você leu no princípio da semana. Então, se você leu uma história no início da semana, ontem, por exemplo, hoje, e tem o resto da semana para você fazer atividades relacionadas a essa história. Ah, mas a semana vai ser pouco, mas então você faz um projeto de 15 dias, ou projeto para um mês. Nós vamos sair do carnaval, porque essa semana já é carnaval, você está recebendo seus alunos agora, né? Essa semana, já vai entrar no carnaval, não vai dar para você fazer muita coisa. Mas logo após já vem o período que você vai preparar para a Páscoa. E uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu vou colocar para você um projeto sobre Páscoa, tá? Outra coisa é o que eu disse. Bom, essas são apenas algumas ideias, algumas sugestões que estão também contempladas no livro. Agora, o que eu ia dizer no final para você, que chegou até o final? O que eu vou dizer para você é o seguinte, eu quero fazer as lives, né?
E essas lives, eu gostaria muito que você que está aqui comigo até agora, né? Que se você gostou, é porque você está comigo até agora. E se você está, quem não gostou, já foi embora e tudo bem. Mas se você está comigo aqui até agora, eu gostaria de receber de você, não importa, que seja vídeos, fotos, relatos de experiências exitosas na sua sala. O que vem a ser experiências exitosas? Suponhamos que você tenha lido um livro de história, que você fez alguma dessas atividades. E suponhamos que você tenha feito uma atividade relacionada aos projetos você recebeu, que eu enviei para você. Sim, porque se você está no grupo VIP, você está recebendo projetos que eu estou fazendo e enviando gratuitamente para você. Se você recebeu, se você fez alguma atividade na sua sala, que não seja de nenhuma das atividades que eu tenha sugerido aqui, mas que possa trazer crescimento para outras colegas, para outras pessoas, outros professores, eu gostaria que você me enviasse, colocasse lá no grupo VIP, para que eu possa falar, para que eu possa mostrar na live para as outras professoras. E se você também quiser participar de uma live comigo, é só falar que a gente pode combinar de uma live lá no meu Instagram, né, Fatinha Escola, que a gente vai poder conversar lá no Instagram e você compartilhar suas experiências exitosas de sala de aula, ok? Eu vou ficar muito feliz se você fizer, se você mandar e se você entrar em contato comigo por meio do grupo VIP, pelo número que eu vou deixar, pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências. E já pensou você compartilhando as suas experiências exitosas? E aquela professora que enviar a maior quantidade de experiências exitosas durante o ano, no final do ano vai ter uma surpresa. E não vou dizer o quê, tá? Por hoje eu quero dizer para você que foi muito bom estar com você. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.